O movimento psicanalítico teve aí algumas linhas de estudo, dentre os quais aparecem a figura tanto de Adler quanto de Jung. E eles foram um desses seguidores mais conhecidos, e talvez um dos mais conhecidos atualmente é o próprio Alfred Adler. Ele foi um dos primeiros, por exemplo, a se afastar desse primeiro grupo de psicanalistas. Em 1907, ele publicou uma obra, Estudo de Inferioridade Orgânica, na qual ele afirmava, por exemplo, que ser humano significa possuir uma sensação de inferioridade. Muito bem, de acordo com as teorias de Adler, os impulsos eróticos, por exemplo, esses impulsos eróticos primitivos do ser humano, eles não eram sexuais, mas sim eram agressivos. A gente percebe que essa leitura dele, desse trabalho dele como teórico também, e que acaba se distanciando um pouco da noção das pulsões sexuais, das pulsões de vida, das pulsões de morte, e de que as origens das neuroses são sexuais como proposta por Freud, também aparecem obras, por exemplo, como de Klein. Ele também afirmava que a neurose ela tinha uma causa orgânica, que ela advinha de uma inferioridade orgânica original. Então, também existe um distanciamento no sentido de não entender as neuroses como parte de uma manifestação do inconsciente, mas uma busca, uma tentativa de explicar as neuroses como parte de um processo orgânico, biológico, enfim. Portanto, para Adler, a biologia era determinante na vida das pessoas, e talvez seja esse um dos principais motivos pelo qual ele acaba tendo essa ruptura com o próprio movimento psicanalítico. Ele acabou sendo expulso, para ser bem sincero, do grupo por expor as suas ideias, e ideias essas que eram opostas, por exemplo, às ideias de Freud da psicanálise, então tidas como única e original. Já o Carl Gustav Jung, ele foi presidente da Associação Internacional de Psicanálise, porém também acabou aí divergindo do pensamento inicial em relação à psicanálise. Há de convir que para Freud, por exemplo, Jung ele era como um filho, né? Por exemplo, um herdeiro desse movimento. Freud depositava muita expectativa, ele tinha muita expectativa em torno do próprio Jung, e isso acabou acarretando, por exemplo, diversos problemas ali dentro desse momento da história da psicanálise, do movimento psicanalítico. Em 1912, por exemplo, Jung conferenciou em Nova York, na Universidade de Fordham, e ao invés de defender Freud, ele criticou as suas ideias e as teorias básicas, por exemplo, da psicanálise. O próprio Jung criticava as origens sexuais, por exemplo, os infantis, relacionadas aí, por exemplo, aos distúrbios neuróticos. Então, também, a partir daí, a gente começa a observar uma ruptura em relação a essa noção, esse movimento desses seguidores e da psicanálise, em relação à psicanálise. Ele dizia que a psicanálise deveria, por exemplo, ir além da sua ênfase exagerada, por exemplo, na sexualidade, né? E em um artigo apresentado em 1913 em Londres, ele falou de uma psicologia analítica. É claro que ele fala dessa psicologia analítica porque também ele acaba sendo convidado por Freud a usar a expressão que ele quisesse, que ele tivesse vontade, desde que ele não dissesse que aquilo era a psicanálise. Então ele traz uma nova proposta e uma terminologia para se diferenciar da psicanálise. O que acabou também acarretando aí em um rompimento definitivo, desde essa época, entre Jung e o próprio Freud. Apesar de tantas divergências entre Freud e seus seguidores, nós vemos, por exemplo, que essas divergências a respeito da natureza da psicanálise, elas acabam refletindo a forma como ela se liga a outras áreas de conhecimento, como, por exemplo, a cultura, a religião, a história, ou a própria forma que se reflete dentro e fora de determinadas sociedades ali. Então, esse movimento psicanalítico, essas rupturas, elas também tiveram um papel importante dentro da história da psicanálise, e esses seguidores, mesmo com as suas divergências, também tiveram um papel importante para o crescimento e para todo esse movimento psicanalítico. Bom, a partir daí parece representar, então, que um marco, né, vamos dizer assim,
um momento fundamental da expansão do discurso analítico. Por exemplo, Kuperman, em 1996, ele afirma, por exemplo, na obra Os Princípios e os Fundamentos da Psicanálise são estabelecidos e apresentados ao público pela primeira vez de forma sistemática, o que acaba por estabelecer, na visão de Kuperman, uma espécie de convite à transferência, a Freud e a seu discurso sobre o inconsciente. Desse modo, nós temos aí uma primeira constatação, o ensino da psicanálise, isto é, a sua transmissão estará sempre regulada pela transferência. Então, o Kuperman, ele traz para nós que, inclusive, o ensino da psicanálise, ele passa pela análise, ele passa por esse processo da transferência. Ao distanciar-se, por exemplo, do campo médico naquela época, nós vemos que Freud, ele passa a redefinir os rumos, por exemplo, na clínica da neurose, que é onde ele inicia toda a sua história, todos esses estudos acerca da neurose, da histeria. E a especificidade, por exemplo, da sua formulação e dessas formulações teóricas e técnicas surgiram amparadas, obviamente, pelo exercício clínico de uma escuta, né? Uma escuta essa que nós podemos considerar como uma escuta diferenciada daqueles sujeitos, a escuta dos desejos inconscientes. Então a gente observa que esse distanciamento da medicina e essa busca da escuta pela escuta dos desejos do inconsciente é que traz à tona toda essa história, esse estudo e essa proposta que significa a psicanálise. A amplitude e a complexidade do conceito freudiano de inconsciente, por exemplo, e, consequentemente, essa invenção teórica, que é a psicanálise, ela logo produziu interlocuções e com outros saberes e interesses variados, até o momento em que, de fato, ela veio a ser absorvida pelo discurso das massas, embora frequentemente a gente observa que ela foi permeada por certos equívocos, como bem explicava o famoso dito, Freud explica. E aqui cabe uma importante ressalva e ponto de atenção, o cuidado com essas explicações sobre Freud explica, pelo simples fato de que essas explicações, elas assumem um caráter banalizado, nós acabamos por banalizar algumas questões relativas à psicanálise e tudo aquilo que não se explica, nós dissemos que Freud explica. E não é assim, né? Já que o que Freud busca através da psicanálise entender são as manifestações do inconsciente, entender as neuroses com base naquela questão inconsciente que está ali recalcada, que está necessitando de fato ser conhecida, porque aquilo que não é conhecido não se pode curar, então é necessário que se traga à tona, que se traga à luz aquilo que de fato provoca as neuroses, as histerias, toda a sintomatologia que pode vir a ocorrer em funções de traumas e recalques e sentimentos que os sujeitos eles reservam nesse inconsciente. Muito bem, de modo, a psicanálise hoje ela ocupa um lugar no discurso social, ou seja, ela já está presente no nosso dia a dia, ela faz parte da nossa sociedade e ela é reconhecida como tal. E nesse âmbito ela frequentemente se apresenta de uma maneira distorcida e algumas vezes até indefinida, porque algumas pessoas de fato não entendem o que é a psicanálise, têm dúvidas sobre o que de fato faz um psicanalista e como que nós atuamos, né? Isso porque ela de fato é uma prática fundamentada no saber do inconsciente, então isso dificulta ainda mais o entendimento de algumas pessoas, que segundo o próprio Solfman, em 1996, não se didatiza. Significa que, se não em uma experiência pessoal, ou seja, a gente talvez para conhecer de forma didática a psicanálise, entender como que ela funciona, entender de fato o que é ser um psicanalista, como que é essa nossa atuação dentro do ambiente clínico e terapêutico, nós precisamos passar pela experiência pessoal da psicanálise, ou seja, pela própria análise.